Fala, meus criadores e criadoras digitais. Para quem não me conhece, eu me chamo Nóbrega. Eu faço parte da comunidade Criador Digital, tá? Sou um dos membros da equipe. E hoje eu vou estar apresentando um fluxo para vocês que foi desenvolvido por mim, tá? Esse fluxo, ele é um fluxo que tem pagamento integrado, tá? Ele gera cobranças. Aí você me pergunta, Felipe, como assim é um fluxo que gera cobranças? Ele é conectado a 2 bancos, tá? O FI Bank e o Asas, tá? E como é que funciona essa integração? Eu criei essa integração para esse fluxo ele criar boleto, tá? Em até 3 vezes, mas aí vocês podem aumentar a quantidade de parcelas, tá? Que vocês quiserem, baseado no ticket de vocês. Ele gera Pix, tá? De forma automática, o copia e cola. E ele também gera Payment Link, né? Que é o link para pagamento com cartão de crédito. Entendeu? Um link é gerado, o cliente vai lá na página onde faz o pagamento, coloca as informações do cartão, escolhe a quantidade de parcelas, enfim. Aí no FI Bank você pode definir a quantidade de juros, né? Tipo, em até 3 vezes é sem juros, ou todas as parcelas têm juros, enfim, vocês podem definir dessa forma. Tá? No Asas, essa definição eu não vi, tá? Essa definição, para mim, no Asas, ela não existe, tá? Porque eu não encontrei, mas aí vocês podem encontrar e talvez adaptar, tá? Eu uso o FI nas minhas operações, vocês podem estar usando os dois. E o fluxo ele é basicamente o seguinte, tá? Ele tem algumas mudanças referente ao SDR Premium do Ravi, tá? São mudanças bem significativas, tá? O que acontece? Ele é um fluxo baseado na Avis API, tá? Mas ele é totalmente customizável para Evolution, entendeu? Ele é totalmente moldável, né? Então ele começa aqui no webhook normal, aí tem o parse, né? Na Evolution, na Avisa API a gente precisa desse parse, na Evolution a gente não precisa, tá? Porque a gente precisa desse parse na Avisa, porque o webhook ele vem formatado em JSON. E aí a gente precisa desse parse para a gente dividir, né, esse JSON e deixar ele todo organizado para lá na frente a gente poder setar as variáveis. Entendeu? Aqui vem esse nó aqui, esse F, que ele funciona como? Ele é feito para ignorar grupo, tá? Na Evolution, a gente não precisa desse nó, a não ser que você queira ter um controle dos grupos, né? Mas na Avisa ele é obrigatório. Por quê? Porque se você não criar esse nó aqui, ele vai ficar enviando mensagem nos grupos o tempo todo e isso é chato, né? E acaba gastando os tokens de vocês e fica uma situação bem complicada, né? Vocês acabam sendo removidos dos grupos, que vai ter um IA lá respondendo todo mundo o tempo todo. Então, a gente precisa criar esse nó aqui na Avisa, na Evolution não precisa. Lá no dashboard da Evolution, a gente tem uma opção lá que a gente consegue clicar e ativar ela, e ela ignora de forma automática os grupos, tá? Aqui é um switch, tá? Esse switch é o mesmo switch do, no SD, do o fluxo do SDR, mas eu adicionei aqui um OCR da Cloud, tá? E um extrai texto. Para que funciona esse OCR? Porque eu recebo muito documento na minha empresa, né? Os clientes mandam muito PDF, muita foto de RG e tudo mais. Então, eu preciso desse OCR aqui para eu conseguir extrair essas informações, porque algumas não conseguem, não passam pelo nó de imagem. Então, eu preciso extrair essas informações para poder minha IA entender. Então, ela extrai o texto desses PDFs e minha IA consegue entender que está sendo enviado um RG ali, ela consegue extrair as informações e funciona muito bem. Tá? Aqui eu adicionei o lead e o GID. Tá? Na Visa API, isso aqui é extremamente necessário. Tá? Por quê? Porque os números muitas vezes vêm em lead, né? E o que acontece? Durante o fluxo inteiro, você recebe um número com lead, tá? Não é um número, na verdade, né? É um ID de lista, né? Esse endpoint aqui, se você coloca ele no final do fluxo, o que é que vai acontecer? Você pode extrair o número lá no feed do fluxo e enviar no endpoint da Avisa utilizando o número que é extraído. Só que você tem o seu fluxo todo enviando o lead. Então você salva no banco de dados o lead, você envia para IA o lead, você salva no banco de memória o lead, você não salva o GID, o GID, né, que é o que a gente quer, que é o número do cliente. Então o que é que acontece? Fica complicado, você às vezes vai buscar essa informação no banco de dados e não tem o número. Então para mudar isso eu coloquei no começo, em vez de ter um set variáveis só, eu tenho dois. E em cada set variáveis eu passo uma informação. Aqui no user number
né, que eu chamo de Session ID, mas isso é totalmente customizável, tá? Aqui no User Number, eu passo o DataGID. DataGID, o que é isso? É o número que é extraído do endpoint do lead, tá? As informações aqui elas estão vermelhinhas, mas é porque é alguma atualização do N8N que os meus nós só estão ficando verde quando eu rodo o fluxo, tá? Enquanto eu não rodar o fluxo, tá ficando dessa cor, em vermelho. Mas está funcionando tudo normal. Aí ele pega o GID, que é extraído daqui, tá? Do lead, e ele passa o meu fluxo todo com o número já extraído. E aqui no de baixo é o set variáveis normal que vocês estão acostumados, tá? O mesmo do SDR Premium. E ele puxa o GID do NoParse, né? E aí ele envia também o fluxo todo com o número, tá? Só que existe uma mudança aqui que é a seguinte, né? Eu faço a referência, né, dos nós nesse merge que eu chamo de dados, entendeu? E aí esse merge ele recebe os dados tanto do lead, tanto do GID. Então, o que acontece? O meu fluxo, quando é referenciado nos dados, não importa de que caminho está vindo, tá? Ele sempre vai funcionar normalmente porque ele está referenciado aqui. E aqui pega a informação desses dois sets variáveis, entendeu? Aqui é o pausa para atendimento humano, né? É o mesmo do SDR Premium. Ele vai receber aqui incoming ou outgoing. E aí ele vai fazer o get, né? Se aqui no get não tiver passado em set atendimento, porque quando é que passa no set atendimento? Quando eu mando uma mensagem no lugar da IA. Eu mandei uma mensagem no lugar da IA, ele vai passar no set atendimento, tá? E ele vai criar uma chave, né, lá no Redis. E essa chave ela tem um tempo de 720 TTL, né? Que está setado aqui. Eu coloco esse 720 TTL lá no webhook e seto ele aqui, mas eu também posso colocar manualmente. Posso escrever aqui 720 TTL. Tá? 720 TTL é equivalente a 12 minutos. Ou seja, o meu AGTI ele passa 12 minutos sem responder. Tá? Enquanto eu estiver mandando mensagem, ele vai ficar renovando esse tempo de 12 minutos. E aí o que acontece? Quando é setado uma chave key aqui, quando o cliente responde, ele passa aqui no get atendimento, em vez de ele continuar o fluxo, ele vem para cá para espera. Tá? Ele não segue o fluxo normalmente. Tá bom? Eu vou passar uma versão para vocês que ele tem aqui dois nós do Postgres, tá? Para poder estar salvando as mensagens. Como eu uso o Zap Memory, tá? Que é uma memória com um contexto melhor e tudo mais, ela é paga e etc. Ela é pay to user, ela paga pelo que usa. Eu não tenho esses nós do Postgres aqui ainda, tá? Mas eu vou entregar para vocês uma versão que tem esses nós do Postgres para poder estar salvando o contexto, tá? Tá salvando o que é conversado com o cliente enquanto o agente está pausado, porque quando o agente for liberado e você não estiver disponível para responder, ele vai passar a mensagem para a IA. E para a IA não se perder, ela vai ter todo o contexto do que já foi conversado e ela vai continuar a conversa dali de onde parou, mantendo o cliente totalmente preso ali naquela conversa, sem trocar o assunto, sem alucinar. É um negócio bem, bem legal. Eu vou passar essa versão para vocês. Aqui é o buff de mensagens. Vocês já estão acostumados com como é que funciona o buff, né? Ele faz um push lá no Redis. Depois do push, ele faz um get, mas esse get ele só vai funcionar quando ele passar aqui, né, no switch. E aí ele vem para o null wait, roda, passando o get novamente e procede, tá? Por que esse buff de mensagem existe? Esse buff de mensagem ele é necessário para fazer o seguinte: sabe quando você envia uma, duas, três, quatro, cinco mensagens seguidas para uma pessoa? Se não existir esse buff de mensagens aqui, o que é que vai acontecer? Todas essas mensagens elas vão chegar diretamente na IA. E a IA vai se perder, porque ela vai sair respondendo uma mensagem atrás da outra sem contexto nenhum. Esse buff de mensagem, ele pega todas essas mensagens e ele acumula elas. Tá? E quando ele faz esse acúmulo, ele demora um tempo, no meu aqui é 15 segundos, tá? Ele demora um tempo de 15 segundos e ele vai aumentando esse tempo a cada mensagem. Tá? Ele demora um tempo de 15 segundos para enviar essas mensagens para a IA, né? Ele pega todas essas mensagens, ele deleta a chave que foi criada lá no Redis dessas mensagens, né? Que elas estão ficando todas concatenadas. E aqui no Nococatena ele recebe todas essas mensagens juntas e ele passa todas de uma vez para a IA. E aí não perde contexto, entendeu? Aqui é o onde eu salvo, né, o meu lead, né, no meu banco de dados.
ele faz um get lá no banco de dados para verificar se esse lead já existe, tá? Ele faz o get usando o Session ID, eu chamo de Session ID, vocês podem estar chamando de User Number, mas aí ele faz um get no banco de dados, e aí fazer esse get ele vai identificar se o lead existe. Se o lead não existir, ele passa aqui do cadastro lead e cria o lead. Tá? Ele vai criar esse lead usando o User Number e o Username. Ele vai criar o lead. Quando ele criar o lead, ele segue o fluxo normalmente. O cliente mandou mensagem, cliente existe, passa a buscar lead, identifica que existe, segue fluxo normal. Ele não cria novamente o cliente. Tá? Ele faz isso para evitar de várias tabelas estar sendo criadas lá no banco de dados sem necessidade, entendeu? Então ele cria só uma vez, verifica que existe e segue o fluxo. E finalmente a gente vai chegar na Natália, né, que é o nome da minha AI. Eu chamo ela de Natália AI, tá? Ela foi desenvolvida para fazer o que eu disse para vocês. Ela gera pagamento, gera boleto, gera Pix, gera tudo. E como eu disse para vocês, eu uso o Zap Memory, não uso o Postgres. E o que é que ela tem aqui nela, né? Basicamente ela tem 4 tools, né? 5, né? Porque a Thinky também é um tool, é uma tool, né? Então ela tem a Think Tool para estar ajudando ela a pensar melhor e evitar alucinações. Ela tem um date time, porque nesse prompt que eu utilizo aqui, eu não sei no prompt de vocês, né? Isso vai ser personalizado da maneira de cada um. Mas eu uso um date time. Por que o date time? Porque eu tenho a necessidade da minha da bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu uso o date time para ela nunca se perder no horário, porque quando eu não usava, ela se perdia e ela não sabia o que responder aos clientes, né? Ela dizia boa tarde no lugar de bom dia, boa noite no lugar de boa tarde. Enfim, ela se perdia totalmente, não estava dando muito certo. Então eu criei esse date time e aí resolveu esse problema. Tá? Aqui é onde eu vou gerar os pagamentos, né? Ele ainda não tá. Eu ainda não vou abrir ele para vocês, eu vou abrir no próximo vídeo, tá? Na próxima aula sobre esse fluxo, para mostrar para vocês como é que funciona, tá? O gera pagamento. Aqui é o verifica pagamento, que como é que ele funciona? Ele vai verificar se o cliente já pagou. Ele vai lá no Supabase, eu tenho uma tabelinha no Supabase, tá? Que ele vai identificar se o cliente já pagou. Isso ele recebe no webhook do Asas, tá? Para vocês que usam o Asas, essa funcionalidade funciona muito bem. Para quem não usa o Asas, para quem vai usar o FI Bank, você tem que estar setando isso dentro dos nós do FI Bank, tá? Você coloca lá o URL do seu webhook e ele vai ficar notificando vocês, tá? Essa parte do FI bem que eu ainda não desenvolvi, essa parte ainda vai ser desenvolvida, mas assim que eu desenvolver eu trago para vocês, porém o fluxo já está funcionando perfeitamente, tá? Então esse verifica pagamento ele serve para o Asas, né? Eu tenho um webhook do Asas que fica recebendo as informações e toda vez que um pagamento é concluído, seja ele um boleto, seja ele um, um Pix, seja ele um Payment Link, ele vai identificar aqui, a IA sempre, em todo início de conversa, ela verifica se o cliente já pagou, porque se o cliente já pagou, ela dá informação para ele de que o processo dele foi iniciado e passa um número para ele tirar dúvidas sobre o processo. Aqui é a Notifica Equipe. Como é que funciona essa tool, tá? A gente tem um grupo aqui que eu chamo de gestão de leads. E sempre que um pagamento é gerado, seja ele Pix, boleto ou Payment Link, ela me envia esse pagamento e ela me passa todas as informações do cliente e um contexto do que foi conversado, tá? Se acontecer um erro em algum tool, ela também me avisa nesse grupo. Ó, aconteceu um erro no tool, eu estou precisando de uma ajuda humana aqui. Ela avisa isso e aí a gente vai lá na conversa, envia um boleto, envia um Pix. Isso não acontece, tá? Não foi feito para acontecer, mas a gente sabe que a IA não é perfeita, então a gente tem que estar se prevenindo. Então eu criei essa ferramenta desse jeito, tá? Se ela identificar que um lead é quente, que está com dificuldade de fechar, ela também avisa o humano, ó, tô com um lead aqui que ele tá com um pouco de dificuldade para fechar, talvez uma intervenção humana consiga resolver isso, né? E ela também avisa quando o cliente quer falar de algum assunto que não está incluído nela. Por exemplo, ela vende limpar nome, mas a gente tem outros dois serviços aqui que é Bacen e Rate. Esses serviços eles se completam, tá? E às vezes o cliente ele tá com o nome limpo, mas ele não tá conseguindo crédito. Então, às vezes ele vai procurar o Bacen, ele precisa de Bacen, o aumento de rate bancário. Então, ela notifica a minha equipe, né? Ó, o cliente quer falar sobre rate bancário, o cliente quer falar sobre Bacen, porque são serviços de tickets mais altos. E aí ele notifica a minha equipe, e aí a gerente da gente aqui, que é especialista nessas áreas, ela assume a conversa e ela conversa com o cliente sobre essa parte, né? Bacen e rate bancário. Vocês podem estar usando aí no negócio de vocês também, tá? Da maneira como vocês quiserem. Aqui é o parse,
né? Que aqui tem muita gente que faz com no code, mas eu prefiro fazer com a IA. Tá? O que é que esse no-parse faz? Tá? Ele é totalmente personalizado para funcionar com a IA da Reabilita, né? Que eu chamo de Natalia AI. E ele prepara as mensagens, ele formata as mensagens para serem enviadas de uma maneira legal no WhatsApp. Tá? Eu configuro ele para que ele envie as mensagens de forma concisa, entendeu? Para que não envie aqueles textos grandes, né? Então, a Mia ela é totalmente preparada para conversar de forma concisa, tá? Ela realmente conversa com o cliente, ela bate realmente um papo. Esse prompt ele é totalmente personalizado, tá? Vocês podem usar ele da maneira como vocês quiserem. É ideal que não seja um prompt muito grande, seja um prompt pequeno e que funcione muito bem, tá? Para que a IA possa responder de uma maneira concisa. Vocês podem estar usando o meu prompt que está aqui dentro como exemplo, tá? E personalizar isso aí para o negócio de vocês. Aqui é o split de mensagens e a área de follow-up. Como é que funciona esse split de mensagem? Aqui tem um no-code que ele vai verificar se o cliente já fechou com a gente. Porque se o cliente fechou, se a ferramenta de gerar pagamento foi gerada e o cliente fechou, ele passa nesse no-code e ele não salva no follow-up. Porque a gente não vai estar fazendo follow-up com clientes que a gente fechou. Entendeu? Não tem para que a gente estar incomodando esse cliente. Entendeu? Então, eu não salvo esses follow-ups. Mas caso o cliente não feche, ou caso o cliente esteja conversando ali, deixou de responder e tudo mais, ela salva todos e aí ela vai fazer o follow-up e eu vou enviar os workflows de follow-up também para vocês, tá? Aqui tem um diferencial. Que diferencial é esse? Esse no-code, as minhas mensagens de inicial, elas são fixas, tá? E tem uma frase, né, que ela tá setada aqui dentro desse no-code. Essa frase é a seguinte: me conta uma coisa, se a situação do nome negativado já te atrapalhou de alguma forma, por exemplo, na hora de conseguir um cartão, limite ou financiamento, ela faz essa pergunta para o cliente, só que quando essa pergunta passa no no-code, ele identifica ela como um áudio. Ele passa no IF e identifica ela como um áudio. E aí, quando ele identifica ela como áudio, em vez dele enviar o texto, tá? Que aqui passa como texto, mas nessa mensagem exclusiva, em vez de ele enviar como texto, ele faz o download de um áudio, tá? Esse áudio é fixo, ele é gravado pela gerente da gente aqui. Esse áudio é fixo e esse áudio ele é enviado para o cliente, tá? E ele é enviado para o cliente aqui, tem um no wait, faz um envio desse áudio e aqui enviou a interrogação, né? Porque eu quis colocar uma interrogação depois do áudio para ficar mais personalizado, já que é uma pergunta e tudo mais. Então, somente nessa pergunta ele envia um áudio para criar uma conexão melhor com o cliente, tá? Então, galera, esse basicamente é o fluxo principal, tá? É com esse fluxo que vocês vão construir as tools. Na verdade, elas já vão estar construídas, né? Vocês só vão personalizar da maneira de vocês. E eu vou estar disponibilizando esse fluxo aqui embaixo, tá? É só vocês fazerem um download e usarem da maneira como vocês preferirem, tá bom? Vamos para a próxima aula, galera.